mais um dia aqui com vídeo inédito. E hoje a gente vai falar de um assunto importantíssimo para o processo de cobrança, pensando num processo de cobrança de um produto com garantia. A gente vai falar especificamente do processo de recuperação de créditos de veículos, financiamento de veículos, e vamos falar exatamente quando eu já tenho aquele processo amigável que já está esgotado, a gente vai partir para o processo de recuperação do bem. É isso que nós vamos falar hoje. Antes, eu queria dar a notícia que eu tenho falado aí nos meus últimos vídeos. No dia 15 de agosto, a gente vai ter o lançamento do portal Tabelando com Tambellini. E para isso, a gente não vai deixar simplesmente a data passar com um simples lançamento. A gente vai fazer uma live especial aí, aonde eu peguei o tema como aproveitar as oportunidades e crescer no mercado de crédito e cobrança. E aí a novidade que vai ajudar muito quem está nessa jornada, que é exatamente o portal. Eu vou deixar o link para inscrições na live, gratuito, tá? Mas eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Então, vai ser lá, anota na sua agenda, no dia 15 de agosto, às 11 horas da manhã, a gente vai estar exatamente falando sobre esse tema tão importante. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Antes da gente começar, roda a vinheta. Muito bom. Como eu falei, chamei uma pessoa aqui, um amigo aí, um parceiro, um cara que participou lá da nossa primeira imersão para assessoria, colheu os frutos lá, e eu vou chamar aqui o Gabriel Lima, da Agiliza. Na verdade, o Gabriel tem aí uma empresa, um grupo de empresas com escritório, assessoria jurídica, e a Agiliza é uma das empresas desse componente. Gabriel, obrigado aí da tua presença, cara. Conta um pouquinho de você, das suas empresas aí. Pode fazer seu merchan. Valeu, Tambellini. Obrigado a você pelo convite. É uma honra poder participar, né? Participei lá da primeira imersão. E, cara, aqui a gente, entendendo que o banco, né, tem todo um ciclo de crédito, a gente pensou num grupo chamado Grupo Controle, tá? Que ele atua nas diferentes fases desse crédito. Então, a gente tem aqui a parte da cobrança, que é a controle, a gente tem a parte do jurídico, a gente tem a parte da localização de veículos e a parte de remoção e guarda de bens. Então, a gente faz aquele serviço completo, vendo as dores, a gente acabou adequando a cada etapa desse processo. Muito bom. Bom, nem preciso falar, vou deixar toda a descrição aí das empresas aí do Gabriel, dos serviços. Quem tiver interesse, pode contatar o Gabriel. Gabriel, atua Brasil inteiro? Isso, Brasil inteiro. Tá bom, legal. Importante saber isso. Legal. Bom, Gabriel, a ideia então é a gente falar um pouquinho sobre essa questão, né? Quer dizer, eu tenho sempre o objetivo de recuperar o valor e recuperar o cliente, mas quando eu tenho um produto com garantia, eu tenho aí uma oportunidade que é, cara, se eu não consigo recuperar o cliente nem o valor efetivo, grana, eu tenho o processo de recuperação do veículo. Conta um pouquinho para a gente como é que hoje as empresas estão fazendo isso e até em termos de prazo, de atraso, né? Que quanto tempo eu vou buscar essa retomada? Os bancos vão buscar a retomada. Perfeito. Também, como você mesmo falou, a tentativa sempre das instituições financeiras é pela cobrança amigável, né? O contrato de alienação fiduciária vem de fidere, vem de confiança. Então, quando você quebra a confiança, é que você parte aí, entendendo que aquele devedor não tem mais condição de honrar aquele contrato para a parte judicial. Então, algo que eu digo que é muito importante é entender qual é esse prazo, que é a chamada régua de ajuizamento, né? Então, assim, aquele cara que ele está devendo por 1 mês, 2 meses, a gente acredita ainda que ele vai pagar, dependendo do
da parcela, né? Vamos dizer assim. Mas o cara que já passou de 3, 4, 5, até para ele mesmo, a ideia, ele já não sabe, ele já não sabe mais se vai pagar. Então, ele vai tomar atitudes, muitas vezes desesperadas, como ocultação da garantia, que vai dificultar o nosso trabalho. Então, assim, a agilidade é uma das principais características que tem que ser observada para o sucesso da retomada da garantia. Legal. Tá? Então, assim, algo também, Tambelini, que é importante a gente verificar hoje, que faz toda a diferença, tá, na retomada, é a assessoria estar muito alinhada com a cobrança. Então, esse amigável e esse jurídico, é preciso que isso esteja bem alinhado, porque o contrato está no nome do seu João, mas quem está ligando todos os dias é a dona Maria. Então, assim, provavelmente, quem está com esse veículo, com essa garantia, ou quem responde por ela, é outra pessoa. Então, não adianta você passar simplesmente os dados cadastrais e não as informações necessárias. Legal. Bom, deixa eu só aproveitar antes aqui, dar destaque a um patrocinador aqui, uns nossos patrocinadores, o agradecimento. Queria dar destaque aí, o Gabriel falou muito dessa fase amigável de cobrança, né? E aí eu queria estar falando para vocês sobre a PG+. A PG é uma empresa aí que tem todas as soluções para você fazer o contato, para você buscar o contato com o seu cliente. Então, a PG potencializa a sua estratégia com omnicanalidade, com muita agilidade, segurança e rastreabilidade. Né? Grande abraço lá para o Paulo, Augusto, Felipe, toda a galera da PG. Bom, muito bom. Ô, Gabriel, e assim, a gente tem essa questão que você comentou, às vezes o cara vai lá e ele vai começar a tomar uma atitude que, escondeu bem e tal. Eu tenho uma situação que a gente passou aqui nos Estados Unidos com um amigo que a gente teve, e ele teve um problema com o pagamento da prestação dele. Ele estava com um problema na conta dele, quando ele viu, as prestações não estavam sendo debitadas, né? E aí, cara, foram 2 prestações. Cara, um dia ele saiu de casa e ele deu a sorte dele sair de casa. Não tão sorte, mas o carro dele estava no guincho já. Então, aí ele falou, cara, que porra é essa? Estão levando meu carro? E assim, para ver como o processo ele é eficiente. Nesse caso, o endereço dele era aquele que ele tinha no cadastro. Os caras foram lá, pegaram o carro. Aí ele falou, puta, cara, mas o que aconteceu? Não, não tá em atraso. Quando ele foi ver, tava. Aí ele foi fazer o pagamento, aí teve as custas de retirada, porque o carro foi levado. Né? Então, assim, esse processo de localização não é tão simples como aconteceu nesse meu exemplo. Né? Conta um pouquinho para a gente como é que vocês, hoje da Agiliza, têm esse processo todo para localizar. E qual a dica, né, principalmente aqui para o escritório, que também tem um processo desse, ter a localização mais efetiva do veículo? Tambelini, diferentemente dos Estados Unidos, né, que a gente sabe que eles têm essa previsão contratual já para você, né, inadimplindo o contrato, a gente até tem um seriado aí, chama Rebocadores, a gente assiste, né? Eu não conheço esse, pô, que legal. Aí ele faz isso, ele conta essa história desse pessoal que já vai para pegar os carros, e sempre dá confusão, que às vezes aparece alguém, não aparece, o cara foge e tal, mas assim, aqui a realidade é um pouco diferente, né? Porque você tem, claro, diversos tipos de devedores. O devedor de boa-fé, que ele faz até uma entrega amigável, para resolver, procura entrar em contato com o banco, que graças a Deus é a maioria, tá? E você tem devedores que agem de má fé ou que, sei lá, orientados por um terceiro, ou, né, aquela coisa de, fulano me disse isso, disse aquilo, eu vou esconder meu carro. Então, hoje, a grande questão é que mudou-se muito depois dessa quantidade de informações que a gente tem, por exemplo, PJE, você consegue consultar lá qual a fase processual. Antigamente, o cara não via, ele só via nesse momento aí que o oficial estava na porta dele. Hoje, você tem empresas que, às vezes, avisam para os devedores que existe uma ação, que pode acontecer o risco de retomada. Então, assim, como a gente falou, a questão da agilidade é muito rápida, assim, é muito necessária. Tá? Mas o que eu vejo assim que hoje é o mais importante para as assessorias que trabalham com a recuperação de garantias
é entender que nós temos dois times aí. Nós temos o time interno e nós temos o time externo, tá? Como uma obra, uma casa que você vai fazer, você tem um arquiteto que pensa ali a obra e você tem os pedreiros que executam, o técnico, o jogador de futebol. Então, é muito importante que essas duas equipes estejam alinhadas, tá? Para que quanto mais alinhamento, quanto mais eu for na obra, quanto mais detalhe eu passar, quanto mais ferramentas eu der para ele, maior a chance de retomada, tá? Esse cara do lado de cá, esse externo, o que ele quer? Ele quer coisas que facilitem o trabalho dele, né? A ponto de que ele tenha que, claro, ir lá, localizar o veículo, fazer, mas já sai para localizar com uma certa quantidade de informações que vão permitir que ele seja mais assertivo, tá? Então, o dever de casa da assessoria, do time interno, é exatamente fornecer ferramentas para esse cara externo poder ter maior resultado. Dando um exemplo aqui de um patrocinador aí também, a Assertiva, né? Que é um grande parceiro. Isso. Pronto, a Assertiva, você lá joga o CPF, você tem os dados cadastrais, você tem as participações societárias, você tem, né, várias informações que vão lhe permitir, olha, esse cara, poxa, ele é motorista, então, ele pode estar com esse carro, esse cara trabalha numa empresa de grãos, então eu estou procurando um caminhão de grãos, então faz todo sentido. Então, assim, é importante a expertise também da assessoria, de entender, olha, esse carro está passando entre Vitória da Conquista e Luiz Eduardo Magalhães. Então, qual é o ponto que converge ali? A Feira de Santana. Então, vamos ficar de olho ali em Feira de Santana, que esse carro provavelmente vai estar passando por lá. Se é no estado do Rio Grande do Norte, e aí a gente... esse carro é um graneleiro, então provavelmente está carregando sal em Mossoró, muito forte ali o sal. No Mato Grosso, grãos também, soja. Então, soja vai para onde? Vai para o porto. Então, todo esse tipo de informação é que vai fazer com que o cara lá da ponta tenha mais efetividade na hora de realizar a apreensão. É uma inteligência mesmo, sabe? E, Gabriel, você tem, então, como é que funciona isso? Por exemplo, com a Agiliza, você não é o cara que faz todo o processo, você tem uma equipe e aí também terceiros que fazem esse papel aí em toda a região do Brasil? É exatamente isso. Na verdade, a gente tem uma capilaridade, né, muito grande para atender. Hoje a gente diz que qualquer lugar que você falar hoje, olha, eu preciso de um cara em Imperatriz, no Maranhão, preciso de um cara em Canoas, no Rio Grande do Sul, preciso de alguém em Floriano, no Piauí, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem gente em todos os lugares, tá? E aí a grande diferença, que eu acho que isso é muito importante até da gente falar, é em relação ao treinamento, as orientações que você tem com o seu time. Nós, como já atuamos há muito tempo, eu até conheço pessoalmente a maioria das pessoas, mas se você é uma assessoria que não conhece, é importante que você passe para eles, ou faça um contrato, até onde ele pode ir. Porque a gente tem histórias também, Beline, vou contar uma história aqui, que, por exemplo, o irmão de um cara estava com um carro para busca e apreensão, ele ligou lá para o escritório e falou, olha, eu achei o carro, manda para mim um fiel depositário aí, uma carta, bota no processo, no meu nome, que eu vou apreender esse carro. A pessoa de lá não quis saber, botou lá o seu nome, qual é o seu nome? Felipe, tal, tá bom. Foi lá, marcou com o oficial, pegou o carro, na hora, vou assinar e tal, assinou, pronto. O cara nunca mais atendeu o telefone, o carro sumiu, fez a apreensão, ninguém sabe quem é o cara, ninguém sabe onde está esse carro, entendeu? E aí o cara purga a mora e ainda tem que devolver o veículo para ele, entendeu? Então, assim, muito cuidado na hora de contratar, procure saber quem é, procure entender, faça um contrato. A gente orienta muito a trabalhar com PJs, tá? Porque, querendo ou não, é mais difícil, existe ali uma formalidade. Então, ter esses cuidados, assim, que vão lhe permitir ter mais segurança nessa operação. Muito legal. Queria dar destaque aqui a mais 2 patrocinadores, né? A gente tem, dentro dos nossos patrocinadores, 2 plataformas de cobrança aí, cada uma com as suas particularidades. A primeira é a Acta,
tecnologia em atendimento, uma plataforma completa e moderna para gestão de carteiras de cobrança em diversos segmentos, né? Então, a Acta é uma das oportunidades de cobrança. E a outra plataforma é a Virtua. A Virtua é uma plataforma, um software que toda empresa precisa para melhorar seus resultados de cobrança. Então, se você precisa de uma ferramenta de cobrança, não deixe de conhecer essas duas ferramentas muito boas, muito especiais. Muito bom. Ô, Gabriel, e assim, a gente falou, né? Tem momentos que a retomada chega a ser até amigável, né? Porque você está falando com o cara, você está cobrando o cara vira e fala, pô, cara, não tem condição. E aí uma oferta é, inclusive, a entrega do bem. A gente estava falando que, pô, muitas vezes o cara ele vai ofertar devolver o bem, mas eu tenho uma dívida ainda maior que o bem, né? Esse cara deveria devolver o bem e ainda ter a dívida quitada, que é a diferença. Como é que funciona isso e como é que você vê isso geralmente no mercado? Tambelini, os bancos têm entendido que é importante essa entrega amigável, tá? Eu digo tem entendido porque tem disponibilizado a quitação dessa entrega, porque realmente o que você falou, a maioria das entregas amigáveis, ela fica com saldo remanescente e aí, contratualmente, o cliente ainda pode ser cobrado por isso. Mas a gente sabe que, poxa, o cara entregou a garantia porque ele não tem condições de pagar, né? Então, eu vou cobrar ele ainda, vamos dizer assim. Fiquei sem carro e ainda estou com dívida. Pô, pelo amor de Deus, né? Peraí, né? Me ajuda. Então, assim, eles têm aceitado mais essa entrega quitativa, tá? E na prática também, assim, de escutar, eu nunca escutei alguém falar para mim, olha, não, cara, eu entreguei e aí agora estou sendo cobrado, tá difícil e tal. Geralmente, quando há essa cobrança com um desconto extremamente agressivo, que o cara fala assim, ó, faz isso aqui só para a gente tirar isso daqui da frente, eu nem falo. Entendeu? Então, é algo que hoje tem entendido que, olha, entregou a garantia, é melhor quitar, porque ele deu o que ele podia ter dado, inclusive agiu de boa fé. Isso, exatamente. Agora, ô Gabriel, se a gente for voltar um pouquinho, né, no processo, a gente está lá num processo amigável e num determinado momento você juridicamente, né, quer dizer, você vai entrar com uma ação, não é um negócio... Né, como de repente foi lá nesse amigo meu nos Estados Unidos, vai lá e pega o carro. Não, você vai entrar com uma ação de busca e apreensão, não é isso? Isso é uma ação jurídica. Conta pra gente um pouco mais do detalhe, a etapa disso. Quer dizer, cobrei amigavelmente, aí chega um momento, eu faço a ação de busca e apreensão, tem notificação, como é que é? Me conta um pouco desse processo. Exatamente como você falou. A partir do momento que, né, o cliente passa a dever a primeira parcela, já começa a acender a luz vermelha ali para um possível ajuizamento, tá? Então, mais ou menos com 40 dias ali, 45 dias, há essa notificação, envio dessa notificação, tá? E já, geralmente, a régua de ajuizamento dos bancos é com 90 dias, tá? Tá bom. Mas alguns até um pouquinho antes, já vendo que existe um risco e tal, tendem a antecipar isso, tá? Fez o ajuizamento, ali você precisa da cédula de crédito, da notificação, tá? Da representação processual. Você fez esse ajuizamento, você vai ter que conseguir agora a decisão liminar. Você vai ter que mostrar para o juiz os elementos, né, que embasam aquela ação e conseguir essa liminar em que você vai apreender o bem, né? Ele vai te dar autorização para você retomar essa garantia, tá? Posteriormente a liminar, você tem um mandado, tá? E aí, com o mandado, você vai lá marcar com o oficial de justiça para fazer essa retomada, tá? Hoje, o que a gente percebe em termos de qualidade, vamos dizer assim, no serviço, é exatamente entender que tem nuances no meio de todas essas fases processuais que podem ajudar ou prejudicar. Por exemplo, notificação. Hoje, se você tiver um AR lá, mudou-se, você pode ajuizar? O STJ tem entendido que pode. Tá?
Por quê? Porque a obrigação do devedor fornecer o endereço do contrato. Comunicar o novo contrato. Exato. Perfeito. Se ele mudou, ele teria que ter comunicado. Então, se a notificação for recebida, ela é válida, tá? Outra coisa, liminar em sede de plantão. Assim, o mandado em sede de plantão. Existe já portaria do CNJ, resolução do CNJ, não lembro se é 70 ou 33, que ela diz que a busca e apreensão se enquadra em hipótese de plantão, apesar de muitos juízes não entenderem dessa forma, mas legalmente está previsto. Então, tudo isso, por que plantão? Porque a garantia é uma garantia móvel. Hoje ela está aqui, amanhã ela está em outro lugar, e nunca mais você vê esse carro. Então, quanto mais você tiver esse conhecimento, tiver essa agilidade, a chance de aprender é maior. Você aprendeu aquele veículo, você vai fazer toda a documentação, mandado, auto, certidão, vai encaminhar um pátio credenciado por meio de um reboque, tá? Que o banco ou o credor vai disponibilizar, e ali ele fica disponível para, inquirendo o devedor, tem 5 dias para purgar a mora, né? Hoje é a quitação do contrato e 15 dias para oferecer uma resposta à contestação. Então, assim, essa mudança para o devedor foi algo meio drástico. Antigamente, você tinha a purga da mora em que você pagava só a atrasada. Hoje em dia, você precisa quitar o contrato. Então, assim, pesado, sabe? Ô, Gabriel, e assim, a gente ouve aí todo mundo falando que o momento está complicado, tal. Como é que você está vendo aí os volumes aumentando, mais retomada, mais trabalho? Como é que você tem sentido aí a inadimplência desse produto durante esse ano aqui de 2024? Bom, Tambellini, eu acho que a inadimplência é algo, claro, que a gente sabe que sempre vai existir, né? Sim, claro. Mas eu tenho percebido que, pelo menos para nós aqui, tem aumentado a quantidade de contratos, a quantidade de procura por retomada de garantias, por cobrança amigável. Eu tenho percebido que tem sido maior. Legal. A gente tem visto bem como está esse mercado esse ano. O ano passado foi um ano duro, mas esse ano aqui não está fácil também. Mesmo com desenrola, mesmo com medidas aí, o negócio não está fácil para ninguém, não. Bom, eu queria lembrar, né? Os bancos estão tentando amigavelmente, né, resolver algumas. O que eu acho hoje é o seguinte, também. É muito importante que haja uma orientação para os devedores no sentido de, olha, o que você puder fazer para evitar esse momento da apreensão, faça, renegocie, proponha, mas depois que apreende, fica muito difícil para ele negociar, só se ele tiver realmente poder aquisitivo para quitar um contrato. Então, assim, mesmo que esteja complicado naquela hora, tente fazer de alguma forma para resolver antes da apreensão, porque depois é mais difícil negociar. Não, perfeito. Cara, foi uma aula aqui. Eu queria só reforçar, né? Quando o credor não conseguiu mais recuperar, não sabe mais, chegou num determinado momento aí, um dos nossos patrocinadores aqui pode ajudar, que é o portal Cessão do Crédito, né? Portal Cessão de Crédito é uma vitrine de oportunidades para quem tem créditos não performados, compartilhar essas informações, e aí está disponível para diversos investidores que vão possibilitar a compra dessa dívida. Então, a baixa dessa carteira dentro do teu balanço, e aí a empresa de compra vai continuar fazendo a cobrança. Isso é uma oportunidade para que você possa antecipar créditos ou efetivamente trabalhar com créditos aí não performados. Então, portal Cessão de Créditos, grande abraço para o Maxwell, para o Everton lá. Bom, o Gabriel, cara, foi uma aula aqui, acho que a gente falou aí basicamente de tudo. Queria dar o espaço aqui agora para você fazer sua conclusão. Acho que você falou um negócio muito importante aí, diversas coisas importantes. Primeiro, uma coisa que eu queria destacar
é a questão da ligação entre o cara que faz o processo amigável e da retomada. Eu acho que esse cara tem que estar conjunto. Muitas vezes você ter uma empresa que faz só o ajuizamento, uma outra que faz o processo amigável, de repente, eu numa cooperativa que eu trabalhei, e eles tinham um custo muito grande com a parte judicial, eu falei, cara, vamos colocar uma etapa aqui mais amigável dentro da judicial, porque aí eu antecipo algumas ações e eu vou para o judicial só a partir dessa primeira observação. Então, eu acho que essa interligação das duas áreas é muito importante, amigável e judicial. Uma outra coisa, inteligência, né? Eu acho que a gente tem que ter um processo muito bom, uma equipe muito diversificada para esse processo todo de localização, como o Gabriel falou, no Brasil todo, conhecer essa equipe, né? Saber com quem que você está trabalhando, né? E, por fim, sua dica aí para o devedor, né? Cara, eu sempre falo isso, o devedor, ele não precisa esperar ninguém ligar para ele não precisa esperar ser incomodado. Ele tem a possibilidade, hoje em dia, qualquer empresa que tem créditos vencidos tem inúmeras oportunidades, planos de renegociação. Então, o devedor tem que procurar a empresa mesmo. Mas, enfim, falei um monte de coisa aqui, queria que você concluísse aí, desse sua despedida aí para a galera. Ai, puta, não, valeu. Cara, eu tava falando aqui, acho que você ficou... Foi. Mas, assim, eu peguei o final aqui. Legal. Eu que queria te agradecer muito, cara, por toda a parceria de sempre. Participei da primeira imersão e, assim, aconselho a todos que trabalham no ramo de recuperação de crédito que façam a imersão, porque algo que eu achei muito interessante lá foi exatamente o que a gente está falando aqui. Troca de experiências, entender o que se aplica à sua empresa que pode se aplicar à minha. Tiveram vários insights lá que a gente não conhecia, que a gente falou, que a gente... Caramba, isso daqui realmente, a gente não está fazendo dessa forma e tal. E o que eu percebo muito para a parte de retomadas, cara, é o seguinte, que é bem interessante, é que você tem que ter uma cultura diferente. O ambiente que se trabalha a apreensão não é o mesmo ambiente que se trabalha teses, que se trabalham peças processuais, porque aqui, por exemplo, a gente tem um sino que a gente bate quando apreende, a gente tem buzina, grita, faz confusão, porque é preciso ter sangue no olho, é preciso estar disponível 24 horas, é preciso acompanhar esse cara lá da ponta. Então, assim, a energia tem que ser diferente, sabe? Então, é importante que a assessoria que tem essa carteira entenda que ali se você não tiver ali em cima do cara, se você não tiver ali motivando, levantando informações, esse resultado não vai chegar. Então, o que eu deixo aqui é mais esse sentido para trabalhar com busca e apreensão, tem que ter sangue no olho. Então, é isso. Eu gostaria a gente está aqui, né? A gente, como você falou, tem um grupo de empresas hoje, a Agiliza, ela presta serviço hoje para várias assessorias, para instituições financeiras, e a gente está disponível aqui para trocar essa ideia, bater esse papo também com quem precisar, tá? Não só nessa parte de apreensão, mas toda a parte do crédito em si, tá? Eu acho que é muito importante que as pessoas que trabalham nesse meio também troquem essas experiências, se comuniquem, que isso vai fazer com que a gente crie, né, mais know-how no assunto e possa estar se ajudando aí, né, num objetivo comum de todo mundo. Muito bom. Bom, lembrar a todos aí, curtir o canal, curtir o vídeo, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Estamos chegando a 2.000 inscritos aí, número legal para o nosso mercado, né? Imagino, cara, pensa num evento como o Move On, CMS, a gente tem 1.000 pessoas lá, né? Ter quase 2.000 aqui é um público especializado, um público próprio. Então, vai lá, você que não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Muito obrigado, galera. Muito obrigado, Gabriel. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado, Tambellini. Um grande abraço aí. Muito obrigado. Valeu.